No vídeo anterior, eu mostrei para vocês que a nossa pressão podia ser medida pela altura de uma coluna de mercúrio, o famoso 120 milímetros de mercúrio, que a gente fala 12, referindo-se a 12 centímetros de mercúrio, ou 80 milímetros de mercúrio, que chamamos de 8, nos referindo a 8 centímetros de mercúrio, o 12 por 8. Mas se medirmos a pressão pela altura da coluna de mercúrio, e o diâmetro dessa coluna, será que não é importante? E para entendermos isso, a gente precisa entender o paradoxo hidrostático. Imagine um tubo como esse ao lado e vamos encher ele de um certo líquido e virá-lo sobre a sua mão. E a pergunta que eu lhe faço, qual é a pressão que esse líquido exerce sobre a sua mão? Para isso você precisa saber o que é pressão. Pressão nada mais é do que uma força distribuída em uma área. E por isso afiamos faca, porque quanto menor for a área de contato, maior é a pressão. E então eu lhe pergunto, se pegarmos dois tubos contendo o mesmo líquido, só que com diâmetros diferentes, qual dos dois exerce maior pressão sobre a sua mão? Vamos calcular? Se pressão é a força por área, a pressão que o líquido exerce sobre a sua mão é o peso dele distribuído na área de contato com a sua mão, que é a área da boca do tubo. Só que o peso do líquido a gente pode calcular pegando a massa do líquido e multiplicando pela gravidade. E aí sim dividimos pela área. Mas antes disso, ainda podemos calcular a massa do líquido, usando a densidade do líquido é igual a massa por volume. Se a densidade é massa por volume, podemos substituir a massa do líquido pela densidade do líquido vezes o volume. Substituindo massa do líquido por densidade vezes volume, vezes a gravidade dividindo pela área, obtemos essa expressão. Mas e o volume de um cilindro como esse? Ele pode ser obtido pela área da base vezes a altura, ou substituindo o volume por área da base vezes a altura, obtemos que a pressão de um líquido é dada pela densidade do líquido vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Como eu tenho área em cima e área embaixo, a gente pode simplificar. Sendo assim, a pressão pode ser calculada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura e não depende da área de contato, apenas da altura e da densidade do líquido.